E aí, meus alunos do Colégio Equipe, vamos a mais uma aula do nosso sistema online. Para isso, eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui sobre introdução à bioquímica. Beleza? Então, a aula de hoje vai ser introdução à bioquímica. Bem, o que é bioquímica? Bio, vida, química, química mesmo. É a parte da biologia que estuda os compostos químicos que constituem a célula, ou seja, os seres vivos, tá? Bem, todos os seres vivos, quando foram analisados, a maioria deles, um grupo de seres vivos, mostraram que eles são compostos, que nós, somos compostos dos mesmos constituintes. Existem 7 compostos que existem em todos os seres vivos. Esses 7 compostos foram agrupados em 2 grupos, os compostos inorgânicos e os compostos orgânicos. Os compostos inorgânicos são 2, a água e os sais minerais. E os compostos orgânicos são glicídios, que são açúcares, lipídios, que são os óleos, as gorduras, proteínas ou protídeos, vitaminas e, finalmente, os ácidos nucleicos. Então, esses são os 7 compostos que existem em todos os seres vivos. Água, sais minerais, glicídios, lipídios, protídeos, vitaminas e ácidos nucleicos. Aqui tem um gráfico de pizza mostrando a relação, mais ou menos, entre esses compostos que a gente encontra numa célula viva em média. Tá? Você percebe que a quantidade de água, 70% da célula, em média, tem célula que tem muito mais do que isso. Por exemplo, a água viva que vive dentro do mar, ela vai ter quase 90% de água nos seus tecidos, tá? Bem, o segundo composto mais abundante na célula é as proteínas, tá? Isso varia um pouquinho. Nos animais tem mais proteína do que carboidrato, do que açúcar, e nos vegetais tem um pouquinho mais de carboidrato, tá? Ácidos nucleicos, lipídios é uma pequena quantidade, tá? E sobrando o resto, as vitaminas, tá? Estão em quantidade bem menor que 1%. Sal mineral também está em quantidade muito pequena, beleza? Bem, para estudar esses compostos químicos que constituem a vida, constituem a célula, nós temos que conhecer o metabolismo celular. A partir do conhecimento sobre o metabolismo celular, nós vamos conhecer como que cada composto químico age, atua nesse metabolismo. O que é o metabolismo celular? São as reações químicas que mantêm a vida da célula, tá? Então, por exemplo, quando você pega uma célula e ela está em atividade, por exemplo, o músculo está movendo, o cabelo está crescendo, uma unha está crescendo, tá? Tem que ter metabolismo, tem que ter reação química ali dentro daquele músculo, senão ele não contrai, para que você consiga andar, tá? Bem, se você fizer uma comparação, por exemplo, com a pessoa que sofreu um acidente e foi para o hospital, tá? Você vê, às vezes, acontece que o coração dele está batendo, o rim está funcionando, mas o cérebro dele não está funcionando mais, porque houve uma morte cerebral. O que significa? Que as células dos neurônios do cérebro já não têm mais reações químicas. Portanto, essa pessoa não vai retomar mais a consciência. Então, ele já está morto. Ah, mas o coração dele está funcionando, o rim dele está funcionando. Está porque nas células desses outros órgãos, as reações químicas não pararam ainda. Você pode até fazer uma transfusão, uma doação. Esse coração pode ser doado para uma outra pessoa. E ele vai continuar vivo no corpo de uma outra pessoa. Beleza? Para entender melhor o metabolismo celular, ele foi dividido em 3 tipos. O metabolismo energético, o metabolismo plástico e o metabolismo de controle. São os 3 tipos de metabolismo que a célula tem que ter para ela se manter viva. O metabolismo energético, como o próprio nome diz, são as reações químicas que a célula executa para produzir ou acumular energia na célula. Quais seriam os compostos químicos envolvidos nessa produção ou nesse acúmulo de energia? O composto mais importante dentro da célula, composto químico, envolvido na produção e no acúmulo de energia, são os glicídios, são os açúcares. É lógico, gente, que água, sal mineral, vitamina, tudo é importante para o metabolismo. Mas, no metabolismo energético, a fonte principal de produção ou acúmulo de energia são os açúcares, são os glicídios. O segundo composto mais importante no metabolismo energético são os lipídios, que são usados mais no armazenamento do que na produção. Bem,
Percebam que o terceiro composto na escala de importância do metabolismo energético são as proteínas. Por quê? As proteínas são muito energéticas, sim, mas elas serem queimadas dentro da célula para produzir energia não é normal. Por isso que elas estão de vermelho. Configura um quadro de desnutrição celular. Você está destruindo a célula para continuar produzindo energia, tá? Isso pode acontecer? Pode. Se a célula, gente, ela prefere se destruir do que morrer. Então, na hora que a célula está apelando, ela vai queimar proteína para produzir energia. É mais ou menos igual um cara que está ilhado num chalé, num Alpe suíço, onde teve uma avalanche de neve, e ele ficou soterrado lá. No início, ele vai gastar a lenha que está lá dentro do chalé para queimar, para ele manter quente, né? Acabou a lenha, ele vai morrer? Não, ele vai quebrar o banco, ele vai quebrar a cama, ele vai quebrar a mesa, ele vai destruir o chalé para colocar na lareira para ele se aquecer. E isso é um caso de apelo, está apelando para ele não morrer, tá? A célula também faz isso, ela usa a proteína como fonte de energia, mas configurando um quadro de desnutrição. Quais são as organelas que a célula usa para produzir energia? Mitocôndria. Mitocôndria faz respiração. Então, é uma usina energética dentro da célula. Produz energia. E os cloroplastos já ao contrário. O cloroplasto... voltando aqui. O cloroplasto dentro da célula, ele peraí, deixa eu voltar aqui, que eu parei aqui. Aqui, beleza. Apresentando, beleza. O cloroplasto dentro da célula, ele é usado na planta, né, para armazenar energia. Então, vamos lá, repetindo. Mitocôndria, produção de energia. Cloroplasto, armazenamento de energia. Bem, o segundo metabolismo dentro da célula é o metabolismo plástico, que também pode ser chamado de metabolismo estrutural. O que é plástica? Eu vou fazer uma plástica no meu nariz. Vou mudar a estrutura dele, vou afinar, vou levantar. Então, isso é estrutura. Então, o metabolismo plástico ou estrutural também é muito importante, né? A forma da célula, as organelas, mitocôndria, cloroplasto, retículo liso, retículo rugoso, complexo de Golgi, lisossomos, vacúolos, centríolos. Todas essas organelas são produzidas, são montadas, são construídas. Ela tem que ter uma estrutura dentro da célula, beleza? Qual é o composto químico preferencial no metabolismo plástico? Agora sim, a proteína. Por isso que não é legal usar a proteína para produzir energia, porque a proteína tem um fim mais nobre. Qual é a utilização nobre da proteína dentro da célula? Formar estrutura. A proteína é o tijolinho da célula, ela que é usada para construir a célula. Beleza? Em segunda escala é o lipídio. Você percebe que o lipídio ele nunca é um especialista, ele é sempre um generalista, ele pode servir para armazenar energia, mas também pode servir para formar estruturas, beleza? E, raro, os glicídios podem também ser usados na formação de estrutura, como é o caso da parede celular das plantas. Ela é feita de celulose, que é um glicídio. A organela envolvida no metabolismo plástico são os ribossomos. Ô, Flávio, por que ribossomo faz metabolismo plástico? Porque ribossomo produz proteína. Ribossomo é a organela que faz síntese proteica, beleza? Por último, e não menos importante, nós temos o metabolismo de controle. O metabolismo de controle é o metabolismo que controla o plástico e controla o energético. É ele que vai determinar se você é um cara mais acelerado ou mais lento, se você vai ser um cara mais gordo ou mais magro, se você vai ser uma pessoa de cabelo liso ou cabelo encaracolado, cabelo louro ou cabelo castanho, tá? Tudo isso quem determina é o metabolismo de controle. Às vezes você vê uma pessoa que come um prato enorme e é magrelo igual um palito. Por outro lado, tem o outro que come uma azeitoninha e uma folha de alface e é gordão. O que determina isso? Quem que vai determinar se você vai acumular mais ou menos lipídio? É o seu metabolismo de controle, beleza? Tá? Bem, qual é o principal composto envolvido no metabolismo de controle? São os ácidos nucleicos, principalmente o DNA, mas também tem o RNA. Mas quem manda mesmo, o manda-chuva é o DNA, tá? Agora, existe uma proteína, não é qualquer proteína, não. É uma proteína especial. Essas proteínas são chamadas enzimas. Elas só fazem controle. As enzimas são proteínas especiais que são especializadas em controlar as reações químicas dentro da célula. E existe também um lipídio,
também é um lipídio especial, que são os hormônios, aí você tem a testosterona, progesterona, o estrógeno, tá? Que também são do metabolismo de controle. E a organela, qual é a parte da célula envolvida no controle da célula? É lógico que é o núcleo celular. É esse núcleo que vai determinar o controle da célula. Beleza? Vamos estudar agora separadamente os compostos químicos da célula. Hoje nós vamos começar com os compostos inorgânicos. Olha aqui, é negando, não orgânicos, ou seja, são os compostos minerais. Quais são os compostos minerais da célula? São dois. A água, que está aqui para a gente estudar, e já nós vamos ver os sais minerais. Beleza? Vamos começar com a água. A água, gente, todo mundo sabe o que é, H2O. A água é o composto mais abundante da célula. De 80% a 90% da célula é composta de água. Qual é a média aqui, gente? 70%. Então, em média, 70% da célula é composta de água. Bem, quais são as características desse composto, que é a água, que são tão importantes para a vida, tá? A água é tão importante para a vida, gente, que a primeira coisa que a gente pesquisa num planeta para saber se há possibilidade de ter vida nele é se lá tem água, tá? Primeiro, a água é bipolar. Teoricamente, a água era para ser apolar. Por quê? O hidrogênio é mais 1, tá? O NOx dele é mais 1. E o oxigênio é menos 2. Só que eu tenho 2 hidrogênios. Então, 2 vezes mais 1, mais 2. Se você fizer a carga total da água mais 2, porque tem 2 hidrogênios, com menos 2, qual é a carga total da água? 0. Ô, Flávio, se a água tem carga 0, como é que ela pode ser bipolar? É por causa da estrutura da água. Olha aqui a estrutura da água, ó. A água, ela tem um oxigênio que fica num canto e 2 hidrogênios que não ficam retinhos. Se a molécula d'água fosse assim, hidrogênio aqui, reto, hidrogênio aqui nós teríamos uma carga positiva do hidrogênio, aqui outra carga positiva do hidrogênio, aqui uma carga negativa do oxigênio, aqui outra negativa. E aí a molécula da água seria apolar, teria carga 0, e automaticamente não existiria vida. Então, graças a Deus que a água não é linear. A água, ela tem um ângulo aqui, tá vendo? Ó, um ângulo de 104,5 graus. Isso faz com que a água, ela fique com dois polos, um polo com 2 cargas negativas de um lado, que é do oxigênio, e um polo com uma carga positiva de hidrogênio aqui, e outra carga positiva de hidrogênio aqui. Portanto, a água funciona como um ímã bipolar. A gente pode desenhar a água assim, um ímã de um lado com 2 cargas negativas do oxigênio e do outro com 2 cargas positivas do hidrogênio. Portanto, qual é a carga total da água? A carga total da água é 0. Mais 2 com menos 2, 0. Mas por que ela é bipolar, então, Flávio? Porque ela tem 2 polos, um polo negativo e um polo positivo. Por isso, a água se tornou um solvente universal. Tem até uma expressão, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A água dissolve até rocha, tá? Você já deve ter estudado em temperismo, onde a água vai dissolvendo as rochas e vai formando o solo, né? Então, a água é um solvente universal, ela dissolve praticamente tudo na natureza que seja polar. Cuidado com isso. A água não dissolve gordura, por quê? Porque a gordura é apolar. Ô, Flávio, mas você acabou de falar que a água tem carga 0. Tem. A água tem carga 0, mas ela é bipolar. Portanto, a água dissolve estruturas polares, tá? Lembra aí, água dissolve açúcar? Sim. Água dissolve sal? Sim. Água dissolve a terra? Sim. Por quê? São polares. Água dissolve gordura? Não. Água dissolve parafina? Não. Água dissolve plástico? Não. Por quê? Porque são apolares. Beleza? Bem, a água tem um elevado calor específico. A água precisa de muito calor para esquentar e precisa de perder muito calor para esfriar. Isso é muito legal dentro da célula, por quê? Porque ela acaba fazendo um controle térmico, que nós vamos ver já já. E a água tem uma elevada tensão superficial, vamos entender isso aqui. A tensão superficial, ela é gerada pela força de união entre 2 moléculas d'água.
Uma molécula d'água que tem dois polos, mais e menos. A outra também tem dois. O mais de uma se associa com menos da outra. E ela acaba se unindo. Esta união não é uma ligação química, não, tá? É uma união, tá? A gente chama de ponte de hidrogênio. Esta união, ela vai fazer com que as moléculas se aproximem num líquido, tá? Alguns seres bem levinhos, por exemplo, insetos, conseguem pousar em cima dessa água. E eles andam em cima de uma lagoa. Por que eles conseguem pousar? Por causa da tensão especial. Beleza? Por causa dessas características da água, a água desempenha funções importantíssimas dentro da célula. Quais são elas? Primeiro, se a água é solvente universal, ela vai dissolver uma substância e vai transportar essa substância dentro da célula. Então, primeira função da água na célula, transporte de substância. Outra função, como ela dissolve a substância, ela é solvente universal, você coloca duas substâncias dentro da célula na água. Uma dissolve, outra dissolve. Elas se encontram, então tem a reação química. Então, a água é o meio onde acontecem as reações químicas metabólicas. Outra função da água, como ela tem um elevado calor específico, ela custa esquentar e custa esfriar, a água tem um efeito de regulador térmico. Qual é o primeiro sintoma de uma criança quando está desidratada? Ela tem febre. Por quê? Porque ela perde a regulação térmica dela. Você não pode desidratar. A desidratação, ela vai fazer você ter uma febre, vai fazer você perder a sua regulação térmica. Outra função da água, por ser um solvente universal, é o equilíbrio osmótico. Tá? O que é o equilíbrio osmótico? Nós estudamos osmose quando nós vimos lá a membrana da célula. Quando a célula é colocada no meio mais salgado, ou mais doce, ou menos, mais concentrado ou menos concentrado que ela pode ganhar água até estourar ou perder água até murchar. Bem, a água vai determinar esse controle. Quando a célula é colocada no meio muito concentrado, ela vai diluir a célula para evitar dela murchar. E o contrário é verdadeiro. Tá? Outra coisa que a água faz é o controle ácido básico, ou seja, a água controla o pH da célula, que tem que ser por volta no citoplasma, por volta do 7, que é neutro. E por último, a água ela funciona como um lubrificante dentro da célula. Tá? Você vê, por exemplo, quando você mexe o joelho, se o joelho, as cartilagens do joelho estivessem secas, você não ia conseguir mexer uma junta, né? Um ombro, um joelho, um cotovelo, etc. Beleza? Bem, ainda falando sobre a água, tá? O que determina a quantidade de água na célula? A primeira coisa que vai determinar se uma célula tem mais ou menos água é o tipo de célula. Então, por exemplo, se você pegar um cachorro e uma água viva, você vai ver que ambos são animais, só que o cachorro tem muito mais água do que uma água viva, tá? Agora, uma água viva, se você comparar um cachorro com uma árvore, você vai ver que o cachorro tem muito mais água do que uma árvore. Tá? Então, peraí, comparando o cachorro com a água viva tem mais água do que o cachorro. Agora, comparando um cachorro com uma árvore, a árvore vai ter menos água do que o cachorro, beleza? Bem, agora, dentro de um mesmo organismo, eu, por exemplo, as minhas células todas têm a mesma quantidade de água? Não. Quanto maior a atividade metabólica da minha célula, mais reação química ela vai ter que ter, portanto, mais água vai ter. Então, por exemplo, pensando por aí, qual tem mais atividade metabólica? O meu osso ou o meu músculo? O meu osso ou o meu músculo? Qual tem mais metabolismo? O músculo, gente. Por quê? Porque ele tem que fazer reações químicas para produzir energia, para contrair. O osso, ele é praticamente uma célula quase inerte. Ela não é inerte, não. Mas a quantidade de reação química dela é muito menor. Então, vai ter mais água onde? No osso e no músculo. Muito mais água no músculo do que no osso. Agora, vamos comparar o músculo com o cérebro. Quem tem mais água? O cérebro. Por quê? Porque tem muito mais atividade metabólica, tem muito mais reações químicas. Aonde tem reação química, é necessário água para que essa reação química aconteça. Então, dentro de uma mesma organismo, qual é o fator que vai determinar a quantidade de água? Atividade metabólica. Quanto mais atividade metabólica, mais água. Outro fator que vai determinar a quantidade de água, a idade.
A idade, gente, é o contrário da atividade metabólica. Vamos entender. Atividade metabólica. Quanto mais atividade metabólica, mais água. Quanto menos atividade metabólica, menos água. Idade é o contrário. Quanto maior a idade, menos água. Quanto menor a idade, mais água. Se você for comparar, vou pegar o meu músculo com o músculo de um bebê de 1 ano de idade. Quem tem mais água? O músculo do bebê. Agora você vai comparar o meu músculo com o músculo do meu pai, que tem 90 anos de idade. Quem tem mais água? O meu músculo. O músculo do meu pai tem menos água. À medida que a gente vai envelhecendo, tá? O envelhecimento é um processo de desidratação. Você vê esses cremes aí de cosméticos que prometem, né, o rejuvenescimento da pele da mulher, nada mais são do que cremes hidratantes. Porque quando você passa o creme e hidrata a sua pele vai ficar com uma aparência mais jovem. E automaticamente você acha que você rejuvenesceu. Tudo enganação, tá? Quer dizer, não é enganação. O creme vai hidratar a pele, ótimo, mas não vai rejuvenescer nada, a sua idade é a mesma. Agora, dentro de um mesmo organismo, dentro de uma mesma atividade metabólica, por exemplo, um músculo, com a mesma idade, quem vai ter mais água? Vai depender da quantidade de lipídio. Quanto mais lipídio tiver numa célula, vou lembrar que lipídio é apolar, e o apolar não mistura na água. Quanto mais lipídio você acumular na sua célula, menos água você vai ter. Olha a porcentagem de água no corpo humano, ó. Num feto, tem 100% quase de água. Num bebê, tem 80% de água. Num adulto normal, tem 70% de água. E num idoso, tem 50% de água. Ou seja, você vai perdendo água à medida que você envelhece. E aqui, ó, a quantidade de água em algumas partes do nosso corpo. O sangue tem 81% de água. O cérebro, 75% de água. O coração também tem muito. Por que o cérebro e o coração têm uma quantidade bem parecida? Por quê? Porque a atividade metabólica é alta. Agora você pega, por exemplo, o osso. Já tem 22% de água só. Por quê? Porque o osso, a atividade metabólica é muito menor. A articulação do osso, onde tem que ter lubrificação, a quantidade de água é 83%. Estão vendo aqui a variação da quantidade de água de acordo com o tipo de estrutura dentro da célula? Beleza? Para terminar a nossa aula de hoje, ainda em compostos inorgânicos ou minerais, nós temos os sais minerais. Os sais minerais, gente, ao contrário da água, são encontrados em pequena quantidade, muito pequena mesmo, tão pequena que eles são avaliados na ordem de ppm ou ppb. Vamos entender o que é isso. 1 ppm, 1 ppm significa uma parte em 1 milhão de partes. Vamos colocar aqui 1 milhão. Beleza. Quando eu falo para você, eu comprei 100 frutas, 1% era maçã. Significa que eu comprei 100 frutas, eu não sei quais são elas, e dentre elas eu tenho uma maçã só. É muito pouco, não é? Agora, se eu falar 1 ppm, eu tenho que ter comprado 1 milhão de frutas e uma delas seria maçã. Eu tenho que ter comprado um caminhão de frutas. Entenderam? Então, o ppm é muito menor. Aí muita gente pensa assim, o sal mineral é muito menos encontrado dentro da célula, não é? É. Então, ele é menos importante. Claro que não. Ele não é menos importante nada. Ele é tão importante quanto... Se você, por exemplo, cálcio, que é um sal mineral, se você não tiver cálcio no seu corpo, você morre, tá? Molibdênio, que é um sal mineral encontrado em pequeniníssima quantidade, nós vamos falar sobre isso já já. A falta de molibdênio vai fazer com que você tenha problemas neuronais graves, etc, etc, etc. Vamos falar sobre os dois tipos de sais minerais que nós encontramos nas células vivas. Os macronutrientes, que são encontrados em maior quantidade, na ordem de ppm, que é uma parte em 1 milhão de partes, e os micronutrientes, que são encontrados em menor quantidade, na ordem de ppb, que é uma parte em 1 bilhão de partes. Olha o que é um ppb, gente, ó. Aqui tem 1 milhão, não é? Ó, 1 milhão, aqui 1 milhão. Esse é 1 ppm, tá vendo aqui, ó? 1 ppm, né? Aqui, ó, 1 ppm, beleza?
Agora eu vou desenhar um PPP, ó, um PPB. Um PPB é uma parte em 1 bilhão de partes. Então, os micronutrientes são contados em menor quantidade ainda, mas não são menos importantes. Alguém, por exemplo, consegue viver sem ferro? Não. Se eu tiro o ferro da pessoa, ele vai ter anemia e morre. O ferro, ele é obtido em quantidade ínfima. 50 ppb. Muito pouco mesmo, mas tem que ter. Tá? Quais são os macronutrientes? São sais minerais encontrados em maior quantidade. Tem que decorar todos, tá, gente? Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, tá? Então, guardem aí. Macronutrientes, NPK, cálcio, magnésio e enxofre. NPK, cálcio, magnésio e enxofre. Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Agora, os micronutrientes não dá para decorar, porque são uma montoeira. Vamos falar alguns aqui. O sódio é muito importante, não pode estar em excesso. O sódio em excesso vai causar pressão arterial que vai te matar. O iodo é muito importante para o funcionamento das glândulas tireoides. O cobre é muito importante no funcionamento do sistema nervoso em geral. O cloro é muito importante para a formação de estruturas, principalmente em plantas. O ferro é muito importante na formação de hemoglobina. Vamos estudar alguns sais minerais importantes aqui, ó. Sódio e potássio. Eles fazem parte do equilíbrio osmótico, eles fazem transmissão de impulso nervoso dentro da célula. O cálcio, ele é muito importante na contração muscular, na formação de ossos e dentes, na coagulação do sangue. O magnésio, ele é cofator de enzimas. Algumas enzimas só trabalham se tiver magnésio. Ele faz parte da molécula de clorofila. Ô, gente, a vida só existe na Terra porque tem clorofila, tá? O ferro, ele é presente na molécula de hemoglobina do nosso sangue. Sem o ferro, tá? Você morreria, porque mesmo respirando, a sua hemácia não conseguiria levar o oxigênio. Inclusive, alguns autores estão indicando que o Covid, o coronavírus, ele separa o ferro da hemoglobina. Então, ele não ataca o seu pulmão. Ele separa o ferro da hemoglobina do seu sangue. Esse ferro solto agora, ele deposita no pulmão e é isso que ferra o seu pulmão. Cobre, ele é cofator de enzimas. São enzimas que só funcionam se o cobre estiver perto. Cloro, manutenção do pH, tá? Componente do ácido clorídrico do nosso estômago, tão importante para a digestão. Bicarbonato é importante para a manutenção do pH. Fósforo é importante na produção de energia, adenosina trifosfato, o ATP, formação de ossos, dentes, tá? O iodo, importante na formação do funcionamento da glândula tireoide. Os nitratos, síntese de aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, tá? E os sulfatos, síntese de aminoácidos e formação de cartilagens, que é muito importante o sulfato. Beleza? Eu não quero que vocês decorem todos esses sais minerais, não precisa disso, mas é bom saber, principalmente, os macronutrientes, que são os mais importantes. Beleza? Então, vamos agora fazer os exercícios lá, que estão no site do Seduca. Beleza? Obrigado a todos. Eu vou parar a nossa apresentação aqui agora. Fui!